Deus, ele precisa nos reconciliar com Deus. E essa reconciliação, ela é feita imediatamente. Uma vez que as nossas dívidas, elas são apagadas, rasgadas pelo arrependimento que traz o sangue. Então agora nós temos a reconciliação. Irmãos, quando o véu ele foi rasgado, quer dizer que o homem que não podia voltar para Deus, ele pode voltar para Deus. Mas quando nós pecamos, é colocado novamente o véu ali. Nós não podemos ir a Deus, não podemos voltar a Deus. E no momento que nós nos arrependemos, no momento que nós somos justificados e reconciliados, nós podemos voltar para Deus. O homem passa a cumprir esses 3 requisitos que Deus, em sua onisciência e onipresença, em seu plano eterno, estabeleceu: a justiça, a santidade e a glória de Deus. Quando nós nos arrependemos e somos justificados, e nós somos reconciliados, a justiça de Deus está sendo cumprida. A santidade de Deus está sendo cumprida. E a glória de Deus está sendo cumprida. Nós podemos voltar para o jardim do Éden. Nós podemos voltar para a árvore da vida. Nós podemos desfrutar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida está no Santo dos Santos. E o Santo dos Santos está em nosso espírito regenerado. Aleluia! Nós podemos estar também no terceiro céu, sentados à destra de Deus, totalmente reconciliados. Quando estamos no Espírito, nós estamos dentro de Deus. Nós estamos dentro da santidade de Deus. Nós estamos dentro da justiça de Deus. Isso é tão poderoso. Aleluia por esse rio que fluiu no início desta reunião. Aleluia. Eu preciso parar porque esse não é o tema da nossa mensagem de hoje, mas eu fiquei tão tocado que eu acabei aqui pulando um pouco. Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Hebreus 12, 4. Eu preciso fazer apenas um pequeno ajuste aqui no meu computador, só um minuto, por favor. Agora sim, eu estou melhor. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Eu vou ler alguns versículos com os senhores. Eu estou vendo pastor Aníbal, seja muito bem-vindo, amado pastor Aníbal, nosso irmão. Estou vendo o pastor Hector, estou vendo a pastora Sênio, Ana Cristina, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com a equipe, a minha esposa, a minha filha, estão me ajudando aqui em casa, como eu agradeço pela minha família. Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, você tem lutado contra o pecado? Você está lutando com todas as suas forças contra o pecado? Ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todos os filhos a quem recebe. Versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes,
Logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, aleluias, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A fim de sermos participantes da sua santidade. Uma vez mais, a fim de sermos participantes da sua santidade. 11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece sem motivo de alegria, ou ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Eu estava fazendo uma pesquisa no dicionário sobre a palavra disciplina. E ela tem algumas explicações muito interessantes. Disciplina, no dicionário, quer dizer obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidas por determinado grupo ou por determinado reino. 2. Disciplina quer dizer obediência às regras estabelecidas. 3. Disciplina quer dizer aprender a se submeter aos superiores, a regulamentos estabelecidos. Disciplina quer dizer, 4, conquistar uma conduta que assegura o bem-estar. Um processo que está acontecendo em todos os seres humanos. Agora, quando nós falamos do tema da nossa mensagem, o tema de hoje é os dias que antecedem a ressurreição e o arrebatamento. Você sabe que nós estamos nesses dias. A qualquer momento, o arrebatamento, ele tem que acontecer. Ele vai acontecer. Essa é a profecia que foi dada pelo próprio Deus Pai, o Criador de todas as galáxias e do universo, que o arrebatamento é o próximo evento que vai acontecer no planeta Terra. Ele vai tirar um povo desta terra para entrar dentro dos céus. E em seguida, nós temos a última semana de Daniel, que representa o juízo de Deus para os que ficaram da igreja e a purificação de Jacó, os dias difíceis para Jacó. Então, aqui quando nós lemos que nesses dias que antecedem o arrebatamento, Deus, ele pode, Deus, ele tem direito de nos disciplinar, de nos corrigir. Se você está orando, se você está em um processo de arrependimento para o arrebatamento, você vai precisar abrir o seu coração e dizer: Senhor, por favor, todos os pecados que estão dentro de mim, toda aquela obra da velha criação que ainda está dentro de mim, Senhor, traga para fora agora.
Eu preciso que o Senhor ponha para fora, para que o Senhor possa me ajudar a me arrepender e depois o teu sangue me limpar. Senhor, me ajuda. Você precisa orar desta maneira, desesperado. Você precisa gritar e dizer: Senhor, se tiver algum pecado em mim oculto que eu não estou vendo, ou algum pecado que eu pratiquei e que eu ainda não me arrependi, ou algum pecado que pode se manifestar em mim a qualquer momento, traga agora. Então, quando você ora desesperado assim, você não quer ultrapassar a linha vermelha. Você não quer ser arrastado por causa de um pecado para a tribulação. Você não quer ficar. Você não quer perder o arrebatamento. Você quer entrar no céu. A pastora Eva, enquanto terminava o louvor, ela chorava e dizia: Senhor, nós queremos entrar no céu. Isso tem que ser o nosso desespero também. A nossa oração e o nosso arrependimento e o nosso viver precisa nos preparar. Estamos vivendo os dias finais que antecedem a ressurreição e o arrebatamento. Essa preparação é necessária. Essa preparação é essencial e precisa ser contínua. Precisa ser diária. Então, quando olhamos a palavra disciplina, nós não gostamos dessa palavra. Senhor, eu não preciso disso. Porque o Senhor fala em Pedro: se necessário, sejais contristados com várias provações. Deus usa a palavra: se for necessário, eu vou provar você. Se for necessário, eu vou disciplinar você. Mas eu quero que vocês saibam, irmãos, é necessário. Nós ainda estamos nesse corpo. Nós ainda estamos presos nesse tabernáculo que herdamos de Adão. E nós sabemos o quanto a velha criação ainda exerce influência sobre nós. Nós sabemos o quanto a velha criação tem nos jogado para as trevas, tem nos jogado nas mãos de Satanás. E nós estamos vendo constantemente nós ainda estarmos no Hades. Nós ainda não conseguimos viver no Espírito muito tempo. Então o Senhor, o Deus Pai, Ele não quer nos perder. E nós sabemos que a obra que Jesus fez na cruz, se todo aquele esforço, toda aquela determinação, toda aquela entrega por mim e por você, se nós perdermos o arrebatamento, vai ser uma vergonha para Cristo, uma tristeza para Jesus. Jesus vai se sentir muito triste se nós perdermos o arrebatamento. Ele vai se sentir ofendido conosco. Por isso que nesses dias nós precisamos nos preparar para nos arrependermos. E quando lemos esses versículos, aqui é feito algo muito precioso. Ele fala em um versículo a correção dos nossos pais. Mas no outro versículo, ele fala da correção do próprio Deus. Então, antes de aceitar Jesus, os nossos pais nos corrigiam. Mas nesse versículo fala que quando aceitamos Jesus, agora o próprio Deus vai nos corrigir, vai nos disciplinar. Então percebam que há dois aspectos de nascimento aqui. O nascimento vindo dos nossos pais
e o nascimento de Deus. Quando nos tornamos filhos de Deus, o Senhor, ele tem direito de nos disciplinar. E toda disciplina, quando acontece no início, não é boa. Nós, muitas vezes, nos queixamos. Muitas vezes, nós não aceitamos. Muitas vezes, nós murmuramos. Muitas vezes, nós culpamos os outros. Muitas vezes, nós queremos fugir. Mas, de acordo com esses versículos, se nós aceitarmos as disciplinas que o Espírito Santo está propiciando para nós, depois das disciplinas, nós temos aqui um viver para a santidade. Oh, como esse versículo é lindo. O versículo 11, toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido, por ela, exercitado frutos de justiça. Uau! E no versículo 10, no parte B, afirmo, a fim de sermos exercitados para a santidade. Veja que a disciplina, ela não é o fim, mas ela é o meio para Deus obter a justiça, para Deus obter a santidade. A disciplina, ela não vai terminar disciplina, mas Deus usa a disciplina para alcançar o padrão de justiça que Ele espera em mim e em você. Deus tem as suas maneiras. Ele sabe que somos rebeldes. Ele sabe que ainda somos carnais. E Ele não quer nos perder. Por isso, a questão é, quando o Senhor está te disciplinando, em situações pequenas do dia a dia, em seu trabalho, por exemplo, dentro da sua família, com seus filhos, seu esposo, com seus pais, seus irmãos, familiares, vizinhos, no trânsito, quando Deus está levantando uma situação para te disciplinar, para te corrigir, qual é a sua atitude? Como você reage a isso? Você aproveita quando aquela natureza maligna se manifesta para não aceitar. Você grita ou você vem para o arrependimento? Mesmo que você não fale nada, mas só de você pensar alguma coisa contra alguém, isso já necessita trazer um arrependimento. Alguém que está quebrantado, alguém que está sendo esmagado, destruído pela cruz, quando surge uma situação, imediatamente, aquela pessoa começa a vir ao Senhor em lágrimas. Irmãos, todos nós, nos dias que estão antecedendo a ressurreição dos mortos e o arrebatamento, estamos sendo provados, estamos sendo disciplinados. Não pense que você vai entrar nos céus como você está. Não pense. A questão não é a disciplina. A questão é como nós vamos reagir quando chegar o nosso momento. Você pode dizer, não, eu estou tudo bem. Mas vai chegar o seu dia. O Senhor vai levantar uma situação. Como você vai se comportar? Quando o fogo, ele é colocado no ouro. O ouro está sobre aquele recipiente e o fogo embaixo. Quanto mais pressão, mais fogo, mais a sujeira do ouro sobe para cima. E aquele homem que trabalha com ouro vai tirando a sujeira que sobe. E aquele ouro, ele vai melhorando, vai ficando mais puro. 18 quilates.
21. Uau, que ouro maravilhoso. Deus está trabalhando fogo em nós. Todos que vão ser arrebatados. As disciplinas, que são provas, ela é para correção. Ela é para santidade. Ela é para justiça. Se nós aproveitarmos. Temos que aproveitar. Como você vai estar quando isso começar na sua vida? Em algum momento vai acontecer. Você precisa reagir imediatamente com arrependimento. Eu gostaria de ler um versículo que está em Jó. Eu gosto muito desse versículo. Jó, bem no início, o capítulo de número 4. Aqui estamos. Então, o capítulo 3, quem fala é Jó. Mas o capítulo 4, quem fala é um dos seus 3 amigos. É Elifaz. Então, esse amigo falou para Jó essa palavra. No capítulo 4, versículo 17. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Duas perguntas. Elifaz está falando para Jó. Jó começou a se justificar. Jó começou a murmurar. Então Elifaz veio e fez essas duas perguntas para ele. Mas no capítulo 4, Elifaz ainda fala. Todo o capítulo 4 não é Jó falando. É o seu amigo falando. Então, o capítulo 5 agora. Então, no capítulo 5, também Elifaz, o amigo de Jó, está falando. E eu vou ler o versículo 17 agora. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Então, ele está mostrando para Jó que o que ele está passando é uma disciplina da parte de Deus. É Deus provando Jó. É Deus dizendo, eu estou pondo você na cruz. Eu vou matar o seu velho homem. Eu vou destruir a sua carne. Então, esse amigo de Jó, ele está mostrando para Jó que Deus tem direito de disciplinar o homem. Que bem-aventurado é o homem que Deus disciplina. E a disciplina é para correção, e a disciplina é para santidade na justiça. Se alguém nesse ministério, ele não é disciplinado, ele não consegue ser arrebatado, não vai chegar, ele não vai sair da terra, porque quando nós nos voltamos para Deus, em arrependimento, oh, como Deus ama, como Deus fica feliz, quando nós descobrimos que erramos, descobrimos que pecamos, descobrimos que é um monstro dentro de nós, pronto para se manifestar, pronto para nos destruir, pronto para nos arrastar para a tribulação, para a grande tribulação, nos arrastarmos para o inferno. Então nós temos o arrependimento. Eu gostaria de ler ainda com os senhores o livro de Efésios. Eu aprecio muito o capítulo 4 de Efésios, o versículo 1. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco na sala do Zoom. Obrigado a vocês que estão conosco nas nossas plataformas YouTube, Facebook, Instagram. Obrigado a vocês que estão nas plataformas em espanhol. Muito obrigado.
eu estou muito humilde diante do Senhor, porque eu sei que o tempo acabou e você também sabe. Enquanto nós estamos nessa reunião, o arrebatamento pode acontecer. Nós não temos mais nada nessa terra. Não temos interesse nessa terra. Nós temos um target. Em inglês, target é uma meta, um alvo definido. O céu. Entrar no céu. Depois governar com Cristo 1000 anos a terra. E depois, por toda a eternidade, Nova Jerusalém. Nós não queremos entrar no inferno. E nós sabemos que o inferno é real. O evangelho que é pregado hoje, não se fala do inferno. Não se fala que Deus não vai permitir pecados entrar no céu. Um evangelho doce, que não repreende o pecado, que permite os cristãos viverem como eles querem nessa vida. Permite os cristãos fazerem o que eles querem nessa vida. E que Deus se obriga de dar casa, carro, casamento, vida boa para você nessa terra. E ainda te dar a eternidade. O evangelho da carne. O evangelho da prosperidade. O evangelho das multidões. Que vai arrastar os filhos de Deus para a tribulação. Deus, ele não aceita pecado. Deus, ele não aceita pecado. Se você vive uma vida pecaminosa, se você não se arrepender, vai ficar com o anticristo. Você não vai ter como sair desta terra. Deus é santo. Ele não vai baixar o padrão de santidade por tua causa. Se você vê pornografia, se você mente, se você cobiça as pessoas, se você cobiça os bens dessa terra, se você quer seu bem-estar nessa terra, o seu foco é outro. Se não houver arrependimento, você vai ficar com o anticristo. Você vai vender a sua alma para o anticristo. E você vai passar a vida eterna no inferno. Isso é o plano de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo que está na terra faz 2000 anos. O Espírito Santo está convencendo o homem do pecado. O evangelho que está sendo pregado, ele não convence o homem do pecado. Porque o Espírito Santo não está ali. Esse evangelho do Espírito Santo convence o homem que há um padrão de justiça. Esse evangelho de Deus, evangelho eterno, o evangelho do reino, convence o homem da justiça e do juízo. Vai ter um juízo. Vai ter um juízo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você está vivendo um evangelho que não cobre esses 3 itens, cuidado. Be careful. Cuidado. Então aqui em Efésios 4, versículo 1, rogo, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Quando Paulo diz, rogo-vos, é o próprio Espírito Santo rogando. Existe um chamamento. Então os peregrinos, quando eles recebem a vida de Deus, eles foram chamados para voltar para o céu. Você foi chamado para voltar para casa. Esta terra não é a tua casa.
Deus te chamou. Então agora você tem uma vocação. Você tem uma eleição. Você precisa se preparar para deixar essa terra. E Paulo está dizendo aqui, você precisa andar. Andar quer dizer, você precisa viver. Viver de modo digno da vocação que fosse chamado. Deus nos chamou para sermos santos, para sermos justos, deixarmos tudo para trás, focarmos no Reino Eterno, focarmos na vida eterna, abraçarmos a obra da cruz e deixarmos tudo para trás. Por isso o Senhor diz, Ele precisa nos disciplinar, Ele precisa nos corrigir, porque dentro de nós ainda há muito desejo pelo mundo, ainda há muito pecado dentro de nós, ainda não conseguimos viver de modo digno da vocação que fomos chamados. O Senhor precisa nos corrigir. O Senhor precisa nos disciplinar. Ainda murmuramos. Ainda olhamos para as coisas dessa terra. Ainda cobiçamos muitas coisas. Somos tão carnais ainda. Então o Senhor está dizendo, eu vou disciplinar vocês. Eu vou corrigir vocês. Para que vocês se arrependam rápido. Para que vocês se voltem rápido. E o Senhor disse, eu não quero perder vocês. Eu gostaria ainda de ler mais um versículo. Se o seu microfone está aberto na sala do Zoom, por favor, se você pode fechar para mim, eu te agradeço tanto. Jeremias capítulo 38. Jeremias capítulo 38. Eu estava lendo a Bíblia hoje e estava pedindo ao Senhor uma direção. E tudo começou nesses versículos. Eu li vários capítulos de novo de Jeremias. Irmãos, eu confesso para vocês. Você tem a pessoa do profeta Jeremias. O ministério do profeta Jeremias. Mas você tem também Judá. Você tem um povo de Deus. Você tem ali os sacerdotes. Você tem o rei, os príncipes. E também você tem os judeus. Eles chegaram num nível muito ruim de pecado. Eles caíram no mais profundo pecado. A idolatria, a rebelião contra Deus. E Deus precisou levantar um profeta para ajudá-los. Por mais de 20 anos, Jeremias gritou, clamou, chorou, mas ninguém deu ouvido para ele. Eu queria falar de um rei que foi escolhido por Deus, o rei Zedequias. Este rei foi tão amado por Deus, mas ele jogou a grande oportunidade fora. E eu queria ler com vocês esses versículos, preste muita atenção. São versículos muito assustadores. Eu vou começar primeiro com o capítulo 37, versículo 1 e o 2. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele,
nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Então, a questão aqui não é Deus levantar o profeta. A questão aqui é não dar ouvidos ao que Deus está falando. A exortação, a repreensão. E aqui ele está dizendo que nos últimos dias, que antecedem o arrebatamento e a ressurreição, Deus, ele precisa trazer um profeta para corrigir os pastores, os apóstolos, os evangelistas, os mestres, todos esses homens dons, todo o povo que caiu no pecado, caiu na apostasia. Deus tem que levantar alguém. E Deus levantou. Aquele que chamou a nuvem de Deus em 2019. Aquele que disse que Deus viria visitá-lo na sua temível nuvem. Este temível profeta que falou meses antes que Deus iria visitá-lo em uma conferência na sua temível nuvem. Essa nuvem veio e Deus permitiu ser capturada em câmera. Deus permitiu os canais de televisão e as mídias sociais de todo o planeta transmitir essa nuvem. A nuvem que caminhou com os judeus durante o deserto, ela veio para a terra. Ela está na terra. A nuvem de Deus representa o próprio Deus. E aquela nuvem conduziu o povo de Deus para a boa terra de Canaã. Essa nuvem está na terra. O próprio Deus, para conduzir aqueles que dão ouvido ao profeta para dentro da eternidade. Então, nesse versículo, nós vemos que eles não deram ouvido à voz do profeta. Agora sim, vamos ler o capítulo 38, o versículo 17. Então Jeremias estava muito próximo de Nabucodonosor invadir Jerusalém. Então o rei veio falar com Jeremias. Nabucodonosor estava chegando. O seu exército estava vindo. Então, aqui o rei veio falar com Jeremias. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e tua casa. Mas, se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. Veja, por mais de 20 anos, Jeremias falou, e eles não deram ouvidos. Permaneceram no pecado, permaneceram jogando o profeta fora, permaneceram desprezando Deus, que falava pelo profeta. Mas agora, no último minuto, o rei vem falar com Jeremias e Deus está dando uma chance para o rei de viver. A ele, a sua família e permanecer a cidade de Jerusalém de pé. Mas o que aconteceu? Você tem que se entregar. Você precisa ir e se entregar ao rei da Babilônia. Ele não se entregou. Vamos ver o capítulo 39, o versículo 4.
Jeremias 39:4. Tendo-os visto, Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus os perseguiu e o alcançou. E Zedequias das campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Amate. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. E depois, se você seguir lendo, ele destruiu toda a cidade. Quando a disciplina acontece, é porque nós erramos. Nós estamos em pecado. Nós estamos em rebelião. Mas esse rei mostra para nós que quando Deus ainda deu uma chance para ele, se ele vai de encontro com o exército e se entrega, Deus iria ainda permitir ele viver. Mas ele desobedeceu mais uma vez a Deus. Ele desobedeceu mais uma vez ao profeta de Deus. Em vez de se entregar, ele fugiu. Por mais de 2 anos, Nabucodonosor cercou Jerusalém. Você já parou para pensar uma cidade cercada por um mega exército? Não tem água, vai acabando a comida, as mães vão comendo os filhos, os homens vão ficando fracos, até que chegou o momento que o rei fugiu, mas não se entregou. Não se entregar quer dizer não aceitar ser provado, lutar contra a palavra de Deus. E o fim dessas pessoas sempre vai ser trágico. Para esse homem, o fim dele foi perder a sua família, perder o seu palácio, perder o seu reinado, perder a sua posição, foi perder os seus olhos. E depois, seguro que ainda está no inferno agora, porque estava em rebelião contra Deus, por ter maltratado o profeta de Deus. Mas no nosso caso, agora, os tempos mudaram. Deus não. A orientação de Deus não muda. O padrão de obediência a Deus não mudou. Deus não muda. Ainda que agora Ele está nos tratando pela graça. Mas o padrão de santidade que Ele exige não mudou. O padrão de justiça não mudou. E o preço que o Filho de Deus pagou para nos trazer a graça aumentou ainda mais a nossa responsabilidade. Essa graça, para incluir os gentios nas promessas de Abraão, vai nos custar muito mais se permanecermos em rebelião e não aceitarmos a correção e a disciplina. Agora é um tempo importante nas nossas vidas. É um tempo de nos rendermos, de deixarmos as brigas de lado, deixarmos as armas de lado, deixarmos o pecado de lado, deixarmos as roupas imorais de lado, as roupas sensuais, deixarmos as cobiças, deixarmos a mentira, deixarmos toda a prostituição, deixarmos qualquer obra da nossa carne de lado, colocar tudo isso na cruz. Esse é um tempo temeroso, porque são os dias que antecedem a ressurreição, são dias que antecedem o arrebatamento, e nós só temos uma chance.
Nós não temos como errar. Nós não podemos errar. Eu estou vendo você agora. Nós não podemos errar. A sua opinião, ela não é a mais importante. Se você está vendo que a sua opinião vai gerar discórdia e confusão, abra mão da sua opinião imediatamente. Não fique sustentando a sua opinião, se renda, se entregue, solta a corda. Porque no momento de uma situação dessa, o arrebatamento acontece, Deus não vai permitir você se arrepender e você vai ficar com o anticristo. Esaú buscou um arrependimento e ele chorou. A Bíblia fala em Hebreus que ele derramou lágrimas, mas ele não encontrou um arrependimento. Por quê? Porque Deus não permitiu. Quem nos ajuda a nos arrepender? Aquele que coloca o sentimento de lágrimas em nosso coração. Aquele que coloca as lágrimas em nossos olhos. Aquele que diz, você pode se arrepender porque eu vou receber. Se ele fechar essa porta, nós não conseguimos nos arrepender. Você tem experiência. Você sabe quantas vezes que você foi para a mente e você não conseguiu se arrepender. Você ficou pensando numa pessoa, você ficou com esse pensamento, você não conseguiu se arrepender, você não conseguiu perdoar, você não conseguia olhar para essa pessoa. Você ficou 1 dia, 2 dias, você não conseguia. Por que você não conseguia se arrepender? Porque Deus não estava permitindo. E quantas vezes você perdeu o sono pensando naquela pessoa, naquilo que aquela pessoa fez para você? E por que você não conseguiu se arrepender? Porque Deus não permitia. Aí depois você trouxe o arrependimento. Não brinque com isso. Em algum desses momentos pode ser demasiado tarde. E depois do arrebatamento já não adianta chorar mais, porque a era da graça terminou. Eu gostaria nesse momento de ler o último versículo. Está em Cantares. Eu gosto tanto desse versículo. Eu acho que você também. Esse é um dos versículos que mais me inspira. Está em Cântico dos Cânticos. Eu gosto tanto. Capítulo 7, versículo 5. Cantares dos Cantares. Depois de Eclesiastes e antes de Isaías, fala assim: quem é esta? Quem é esta que sobe do deserto? O deserto é lugar de disciplina. O deserto é lugar de provações. O deserto é o lugar que Deus nos coloca e você não tem ninguém por você. Você precisa ir a Deus. Você precisa ir em arrependimento, em lágrimas. Quem é essa que sobe do deserto? Quer dizer, quem é essa que foi tão provada, esmagada, destruída? Aqui fala da noiva, no sentido corporativo. Ela está subindo, é saindo da terra. Está saindo. Aleluia! Ela está saindo da terra. Ela está deixando essa terra para trás. Ela aceitou a disciplina. Ela aceitou ser esmagada. Ela se arrependeu. Ela se reconciliou. Ela foi lavada pelo sangue. Ela viveu em santidade. Ela viveu o padrão de Deus, da justiça. E agora, quem é essa que sobe do deserto
e veio encostada ao seu amado. Jesus, ele veio. E essa noiva, agora ela está encostada. É muito significativo. Quer dizer que a igreja que vai ser arrebatada, ela não vai ser encontrada em qualquer lugar, pedindo só bênçãos terrenas, tendo só prosperidade nessa terra. Nós estamos vendo que a igreja que vai ser arrebatada, ela está saindo debaixo de grande pressão, de grande perseguição, de grande dor, de grande rejeição. Essa igreja foi esmagada no deserto. Muitas vezes ela não encontrou ajuda, mas ela aceitou o pano de saco. Ela aceitou chorar. Ela decidiu perder nessa vida para ganhar a vida eterna. Essa igreja estava disposta a perder. Quem quer me seguir? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz day by day, dia tras dia, e siga-me. Aqueles que estão sendo preparados para ser arrebatados, eles estão passando por dias difíceis. Você não pode fugir disso. Não fique buscando conforto. Esse não é o momento. É o momento de esmurrarmos nosso corpo. Esses são os dias que antecedem o arrebatamento. Essa noiva, ela vai sair da terra, mas ela está no deserto. Ela está sendo provada. As impurezas estão subindo. As imundícias estão subindo. O pecado está subindo. As cobiças estão subindo. Ela está clamando pelo noivo. Ela não suporta mais esse deserto. Ela não suporta mais a rejeição. Ela quer ir embora. Ela quer voltar para casa. Eu gostaria de trazer o meu arrependimento diante de Deus Pai. Eu sou o mais pecador aqui. Eu sou o mais indigno. Sou o mais miserável. Eu queria pedir para minha esposa se ela pode pegar o pano de saco para mim. Eu gostaria, no nome de Jesus Cristo, eu não vou vesti-lo, porque eu tenho microfones aqui, mas eu quero colocá-lo sobre mim. Não vou vesti-lo por causa dos microfones. Senhor, eu quero me arrepender de todos os meus pecados. Sou imundo. Sou sujo. Há muita coisa maligna em mim. Senhor, eu me arrependo por toda influência do mal. Senhor, eu ainda sou malvado. Senhor, eu ainda sou vingativo. Senhor, eu ainda sou rebelde. Senhor, eu me arrependo diante de cada um dos irmãos, diante do Senhor. Eu não te mereço, Senhor. Eu não mereço entrar nos céus. Eu não mereço um corpo glorificado. Eu não mereço a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Senhor, eu tenho pecado tanto contra ti. Eu tenho sido tão pecaminoso, Senhor. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor.
Eu tenho lido tão pouco a Bíblia. Eu tenho orado tão pouco. Eu tenho jejuado tão pouco. Eu tenho me arrependido tão pouco, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Senhor, olha para minha condição caída. Olha para minha condição pecaminosa. Olha para minha condição rebelde. Eu sou tão pobre, imundo, sujo. Meu Deus, eu não te mereço. Meu Deus, eu não mereço, Senhor. Eu não mereço o céu. Eu não mereço a vida eterna. Eu me arrependo por cuidar tão mal dos irmãos. Eu me arrependo por apacentar os irmãos tão mal. Eu me arrependo por viver para mim mesmo. Eu me arrependo por viver para as minhas coisas. Eu me arrependo por não se preocupar com o teu reino, por não se preocupar com o rebanho, por não amar as ovelhas. Eu me arrependo por ser carnal. Eu me arrependo, Senhor. O amor profundo e nosso Senhor. Oh, Senhor, eu tenho agido como o rei Zedequias. Eu não tenho dado ouvido à voz do profeta. Eu não tenho temido a nuvem de Deus que está na terra, como eu preciso temer. Oh, Senhor, eu não tenho temido essa voz. Eu não tenho andado em temor. Eu me arrependo, Senhor. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, por não viver uma vida santa, conforme o Senhor quer que eu viva, por não viver uma vida justa. Eu lamento, Senhor. Eu lamento porque ainda há tantos pecados dentro de mim. Os pecados sem meu ser, que ainda não foram tratados. Eu me arrependo, Senhor. Senhor, nesse momento eu te imploro. Todo pecado sujo em mim, todo pecado covarde em mim, todo pecado de individualismo. Oh, meu Pai, eu me arrependo. Eu me arrependo por não cuidar das suas coisas como bispo, por não cuidar bem das jurisdições que o Senhor me confiou. Eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, de ter um viver tão baixo, tão imundo, de ter um viver tão impuro. Eu me arrependo, Senhor, de não viver conforme a tua vontade. Eu me arrependo, Senhor, de não fazer aquilo que o Senhor quer e de fazer aquilo que eu quero. Eu me arrependo, Senhor. Não me deixa com o anticristo, Senhor. Eu não quero ficar com o anticristo. Senhor, eu não quero que a minha família fique com o anticristo. Os meus filhos, meu genro, minha nora, meus netos, os altares.
Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu tenho sido tão ingrato. O Senhor tem me amado tanto. O Senhor tem cuidado tanto de mim, da minha casa. Eu tenho sido tão ingrato, Senhor. Eu me arrependo por murmurar, por ter pouca fé. Eu me arrependo, Senhor, por falar dos irmãos. Eu me arrependo por pregar pouco o Evangelho. Eu me arrependo, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não me deixa. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou tão rebelde. Eu imploro o teu perdão, Senhor. Eu imploro o teu perdão, Senhor. Senhor. O Senhor tem me disciplinado, Senhor. Muito obrigado por me disciplinar. Eu mereço toda a disciplina. Eu mereço, Senhor. Obrigado por me disciplinar. Obrigado por me corrigir. Obrigado por me humilhar. O Senhor não se esqueceu de mim. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Tende misericórdia de mim, Senhor. Tende misericórdia de mim, Senhor. Tende misericórdia de mim, Senhor. Senhor, Senhor, tende misericórdia de mim. Eu me arrependo pelos pecados de todos que estão na sala do Zoom. Eu me arrependo pelos pecados de todos que estão no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu me arrependo pelos pecados dos meus altares, dos pastores, dos líderes, dos irmãos que estão debaixo das nossas jurisdições. Eu me arrependo, Senhor, pelos pecados deles. Eles têm pecado. Eu me arrependo pelos pecados de cada um deles. Oh, Senhor, eu me arrependo pelos pecados das nações, de todas as nações que estão unidas a nós agora. Temos pecado contra ti, Senhor. Temos pecado contra ti, Senhor. Nós
temos sido rebeldes contra o Senhor. E o seu juízo está chegando, Senhor. Eu imploro o teu perdão. Tem de misericórdia de nós. Tem de misericórdia de nós, Senhor. Não somos dignos de ti. Não somos dignos da obra que Jesus fez. Ele sofreu. Ele obedeceu. Ele foi crucificado entre malfeitores. Ele foi espancado, abusado. Por minha causa. Pela causa das nações. E nós temos desprezado essa obra. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, pelos pecados das nações. Eu me arrependo pelos pastores rebeldes, pelos pastores que pregam o evangelho da prosperidade, os pastores que não corrigem. Eu me arrependo pelos pastores que não repreendem o pecado, pelos pastores que não falam que há um inferno. Eu me arrependo pelos pastores que não ajudam as ovelhas, pelos pastores que não estão preparando as ovelhas. Eu me arrependo pelo evangelho das vegas. Eu me arrependo por esse evangelho falso. Eu me arrependo pela apostasia que está nas igrejas. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Como um bispo. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, e clamo a tua misericórdia. Clamo a tua misericórdia pela nação do Brasil, pelos brasileiros que moram nos Estados Unidos, pelos hispanos, pelos americanos, por todas as nações que moram aqui. Eu clamo por todas as nações de língua hispana. Eu me arrependo, Senhor, diante da sua nuvem, diante dessa cadeira temível. Eu me arrependo e eu imploro misericórdia. Se você quer aceitar Jesus, repita comigo essas palavras. Diga assim: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo agora de todos os meus pecados. E eu, nesse momento, me aparto de todos esses pecados que eu tenho cometido. Eu clamo ao Senhor, guie os meus passos em santidade, guie os meus passos em justiça. Senhor, não me deixa ficar com o anticristo. Senhor, eu quero entrar nos céus. Me ajuda a ter um viver santo. Minha vida me ajuda a ter um viver justo. Senhor, eu não quero ficar nessa terra. Senhor, escreve o meu nome. Senhor, eu quero nascer de novo. Que a tua vida entre para dentro de mim. Me ajuda agora, Senhor. Eu viver santo. Eu ter um viver justo. Eu ter um viver separado do pecado. Hoje, eu nasci de novo. No mais poderoso nome de Jesus Cristo. Quero agradecer a vocês que estão na sala
do Zoom. Quero agradecer a vocês que estão no Facebook, no Insta e no YouTube. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. A vocês que estão na sala